Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa quinta videoaula de ciências sobre as características dos materiais. Nós vamos iniciar a nossa aula retomando a lição de casa da aula anterior. E aí, vocês conseguiram observar as embalagens de alimentos, as embalagens plásticas em casa para ver se tem aquele símbolo? Conseguiram? É isso aí. Fiquem atentos, tá? Esses símbolos, eles representam as características daquele tipo de plástico e o destino correto para reciclagem. Vamos acompanhar, então, a leitura agora do nosso livro, falando sobre as propriedades dos materiais. Como vimos, cada material é composto de substâncias diferentes. Cada uma dessas substâncias tem características e propriedades que são consideradas no desenvolvimento de produtos feitos com estes materiais. Tá, uma paradinha então, vamos acompanhar uma usina de reciclagem, tá, para ver qual é o tipo de separação que é feita do plástico, né, que nem todos os plásticos são iguais. Acompanhe então. Bom, pessoal, nosso vídeo está um pouco lento, tá? Mas nós vamos... Ok, pessoal? Então, o que para muitos ainda é considerado lixo, nas usinas de reciclagem é matéria-prima para a produção de outros produtos. Na página 164, nós temos aqui na seção com a lupa na mão, uma atividade que vai ser encaminhada mais tarde, então, para a nossa lição de casa, tá? Então, vamos continuar a leitura, abaixo. Os materiais são muito diversos e cada um deles tem um uso em nosso dia a dia. Além disso, esse uso está relacionado às suas propriedades. A madeira, por exemplo, por ser resistente, durável e moldável, pode ser utilizada na fabricação de móveis e casas. O metal pode ser derretido em altas temperaturas e moldado quando esfriado. Propriedade chamada de maleabilidade. O mesmo acontece com o plástico. E a fibra de algodão? Quais características ela tem? Para o que ela pode ser útil ou apropriada?
O algodão é o conjunto de fibras que envolve a semente do algodoeiro. Ele é usado na fabricação de fios, e com esses fios são confeccionados tecidos utilizados na produção de roupas. Assim, todos os materiais têm suas características. Algumas são próprias deles, enquanto outras características podem ser comuns a outros materiais. Por exemplo, o vidro e a madeira são materiais mais rígidos que as fibras de algodão, mas o vidro pode ser transparente, enquanto a madeira é opaca. O petróleo e a água são líquidos, mas a água não tem odor e nem cor, enquanto o petróleo tem cor escura e odor. O plástico e o metal são sempre impermeáveis, ou seja, eles impedem a passagem de líquidos através deles. No entanto, o metal é mais denso que o plástico. Agora nós vamos ver as propriedades específicas dos materiais. São aquelas propriedades próprias de cada material, como o brilho, a cor, a dureza e o cheiro. Nós vamos ver cada uma dessas propriedades adiante, tá? Que permitem diferenciá-los uns dos outros. As principais propriedades específicas dos materiais são classificadas em químicas e físicas. A observação das propriedades químicas é possível quando há transformação da matéria, ou seja, quando ocorre uma reação química. A queima dos combustíveis é um exemplo da propriedade química de combustíveis. Outros exemplos são a efervescência de alguns sais, bicarbonato de sódio, e a oxidação do ferro, a ferrugem. As propriedades físicas podem ser observadas, medidas e classificadas. Dureza, massa, volume, densidade e solubilidade são exemplos de propriedades físicas. Há ainda as propriedades organolépticas, que são aquelas possíveis de serem percebidas pelos nossos sentidos de visão, olfato e paladar. Por exemplo, o brilho, a cor, o sabor e o odor de um material. Vamos agora estudar algumas propriedades físicas dos materiais. Primeira propriedade, então, a dureza. Vamos ver. A dureza é entendida como a resistência de um material que ele apresenta ao ser riscado por outro. Assim, quanto maior a resistência ao risco, mais duro é o material. O diamante, vamos ver aqui. O diamante é considerado o mineral mais duro que existe, pois pode arranhar qualquer outro mineral e só pode ser arranhado por outro diamante. É uma característica específica do diamante, tá? Vamos ver agora na seção para saber mais. Uma comparação entre o grafite e o diamante. Vamos ver o que eles têm em que se relacionam um com o outro, né? O diamante e o grafite. O grafite e o diamante são formados apenas por átomos de carbono, mas apresentam durezas muito diferentes. A diferença está no arranjo de suas moléculas. No grafite, as moléculas estão arranjadas em camadas, deixando pequenos espaços entre elas. Já no diamante, estão dispostas em simetria perfeita, com uma ligação muito forte entre os átomos, o que confere rigidez, resistência e transparência ao material. Tá? Vocês entenderam, então? A mesma matéria, ela pode ter características diferentes de acordo com o arranjo dos seus átomos, como foi mostrado, então, em relação ao grafite e o diamante, que são tão diferentes e, ao mesmo tempo, né, eles são somente arranjados em camadas diferentes das mesmas moléculas, né, por átomos de carbono. Vamos ver agora mais uma propriedade, né, que é a maleabilidade e a ductilidade. A maleabilidade é a capacidade dos materiais serem transformados em lâminas. Por exemplo, o ferro, o alumínio, a prata, o ouro e o chumbo.
A ductibilidade é a capacidade dos materiais de serem alongados sem se romper. Por exemplo, fios de cobre e arame. Tá? Então, nós temos aqui na imagem A, a lâmina de aço, e na imagem B, os fios de cobre, que podem ser alongados, né? Eles têm essa capacidade. Na página 167, nós vamos ver a outra característica, que é a condutividade. Deixa eu arrumar aqui. Vamos ver do que se trata essa característica. A condutividade é a propriedade do material de transferir bem o calor ou a eletricidade de um ponto a outro. Os materiais têm ótima condutividade. Já a madeira, os metais, gente, desculpa, tá? De novo. Os metais têm ótima condutividade. Já a madeira e o plástico são maus condutores. O cobre é o metal mais utilizado nas linhas de transmissão de energia elétrica. Vamos para a nossa lição de casa agora, voltando lá para a página 164. Na página 164, lá na seção com a lupa na mão, nós temos imagens de diferentes materiais, tá? Então, fica de lição de casa a leitura das duas questões e conversem com os seus familiares, que nós vamos retomar na próxima aula, essas duas questões, tá? Que tem a ver com as propriedades específicas dos materiais que estão ali. Tá? Então, até a próxima aula.